Fala pessoal, e aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Regis, do canal De Volta às Origens. Eu acho que vocês já sabem aí o motivo do porquê que eu coloquei esse nome no canal. É porque realmente é para voltar às origens. Qual as origens? Bíblicas. O foco é esse. O meu foco tem sido esse nos últimos 7 anos. Ou quase 7. Né? Eu não sei quanto tempo se passou desde que eu comecei a seguir a Torá. Tentar, pelo menos, né? Bom, hoje, para começar a conversa, eu vou contar uma história para vocês sobre o nosso pai Abraão, né, o pai da nossa fé, da nossa emuná. Em hebraico se chama Avraham, né, o que significa pai de muitas nações. Sara, princesa, né, a esposa do nosso pai. Né. Vamos entender o que fala alguns livros apócrifos com relação ao nosso pai Abraão. Você sabia que Abraão foi educado por Noé? É por isso que ele tem um aprendizado tão grande com relação aos mandamentos do nosso pai. Né? Vocês lembram que Noé, quando desceu da arca, ele ainda era novo. Comparado às pessoas que viviam no passado. Quer dizer, as pessoas, antes do período pré-diluviano, elas viviam 700, 800, 900 anos, né, de idade. E quando Noé desceu da arca, né, ele, de certa forma, né, todo mundo tinha medo dele. Por quê? Porque ele era o pai de todos ali. Né, o novo pai de todos. Né? E tipo assim, às vezes as pessoas pensam que Noé era daquele tamanho, do tamanho de um ser humano normal. Não, ele era muito grande. De acordo com os livros apócrifos, a altura dele era muito alta. Tá? Os seres humanos, depois do período pré-diluviano, que eles passaram a viver menos. Né? E também a altura deles, a estatura deles começou a diminuir. Todo mundo tinha medo de Noé. Não só por ele ser muito mais forte e maior do que os outros, né, mas também por ser um patriarca ainda vivo. E, bom, ele viveu muitos anos ainda depois que ele desceu da arca. É engraçado que deu tempo do quê? De Abraão, né, conhecer esse ancestral dele e ser educado por ele. Vamos começar a história por onde? Por Terá. Terá, o pai de Abraão, ele tinha filhos e filhas. Né? Só que um rei da época, que eu não lembro o nome, ele descobriu que tinha uma promessa de um filho salvador, né, vindo no meio daquele povo ali. E ele descobriu que essa promessa estava vindo para onde? Para Terá. Né? E descobriu até o nome do garoto, Abraão. Né? E ele descobriu, é que nem como se fosse a história do Messias, vai nascer um novo rei. Né? E esse rei governará tudo. E todos. E o que esse rei fez? Ele falou assim para Terá: traga o filho seu para que eu possa sacrificá-lo. Parece que aconteceu a mesma coisa com o Messias, não é mesmo? Isso quando Abraão era um neném ainda. Né? Então o que Terá fez? Ele pegou o filho de uma serva e levou no lugar do seu filho Abraão. Né? E esse menino foi sacrificado. E o que ele fez com Abraão? Né? Ele escondeu Abraão junto com Noé. Né? Por quê? Porque ninguém tinha medo, ninguém tinha coragem de ir lá enfrentar Noé. Todo mundo morria de medo dele. Por quê? Porque ele era o ancestral mais velho, além de ser muito forte. Se não me engano, se não me falha a memória, Abraão foi criado com ele até os 14 anos de idade. É por isso que ele tem muito apego às regras do Criador. As pessoas pensam que a Torá foi dada lá no Monte Sinai para Moisés. Ela não foi, pessoal. Ela foi dada bem antes disso, através da palavra.
né, que foi passada de geração em geração. Foi Noé que educou Abraão, né? E quando Abraão voltou para a casa do pai dele, né, tudo que Abraão punha a mão rendia, né? Por exemplo, estava tendo uma seca danada lá. Abraão foi lá plantar, plantou e deu muita comida. Então as pessoas começaram realmente a reconhecer que havia uma promessa em cima daquele garoto. Por exemplo, Abraão foi jogado dentro de uma fornalha, né? Que nem os profetas Abignor, Shinan. Eu esqueci o nome dos profetas, né? Porque eu fico confundindo eles com os nomes em hebraico. Mas ele também foi jogado dentro de uma fornalha. E que nem com esses profetas aconteceu com Abraão. Quando o pessoal olhou para dentro da fornalha, não tinha só Abraão lá dentro, né? Tinha mais uma pessoa lá. Quem que estava lá dentro com Abraão? Né? Quer dizer, a vida de Abraão prefigura o que ia acontecer no futuro, né? Que nem os profetas foram jogados na fornalha. Bom, Abraão voltou para a casa dele, para a casa do pai dele, e foi dada uma promessa para Abraão depois que ele fez um negócio, né? Abraão tinha estudado com Noé, sabia que não podia idolatrar a imagem de escultura, né? E o pai de Abraão era um adúltero nesse sentido, né? Ao invés de ele idolatrar o Elohim de Noé, ele idolatrava Elohims de pedras e de pau, né? Então o que Abraão pegou e fez? Foi lá de noite, lá, com muita raiva, e derrubou um dos ídolos de Terá, o seu pai. E quebrou, espatifou tudo no chão. E quando Terá descobriu que um dos ídolos dele tinha sido quebrado, ele falou assim: Abraão, quem que foi que fez isso? Ele falou assim: não sei, pai. Esses ídolos devem ter criado vida própria, andado, né, e ter tropeçado e caído que se quebrou, né? Foi isso que ele falou para o seu pai, de acordo com esse livro apócrifo. Eu não lembro qual que foi o livro, viu, pessoal? Se não me engano é Apocalipse de Abraão. Se não me falha a memória. Eu vi esse livro há muitos anos atrás. E foi por isso que o Criador pegou e chamou Abraão para ser o pai de muitas nações. Por quê? Porque ele tinha sido educado por Noé e não tinha perdido os princípios básicos com relação à Torá. Quer dizer, ele conhecia como que era o patriarcado. Por quê? Porque ele tinha aprendido com o próprio patriarca. Você entende? E tipo assim, se Abraão tivesse ficado perto do pai dele, que era um pagão, que era um idólatra, que era um adúltero, nesse sentido, idolatrava outros Elohims, né? Isso aos olhos do Criador é um adultério. E por isso que esse livro apócrifo não está na Bíblia, tá? Se Abraão tivesse ficado perto do pai dele, ele ia passar a idolatrar também. Então o que o Criador falou? Saia de meio da sua parentela, né? Do meio do seu pai e dos seus parentes, e vá morar na terra onde te falei, que foi a terra de Canaã, né? Abraão saiu de Ur dos Caldeus e depois foi para Harã, e depois ele foi para a terra de Canaã. E lá ele recebeu a promessa: a ti e a tua descendência eu te darei toda essa terra. Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra vai ser sua, Abraão. Mas se lembra que eu falei para vocês que Abraão tinha um problema na mão. Os cananitas que viviam naquela terra, né? Abraão era descendente de Shem, filho de Noé. Quer dizer, ele tinha direito de posse sobre aquela terra, mas já tinha gente morando lá que não deveria estar morando, né? Então essa promessa que foi dada para Abraão, que é uma promessa de multiplicação física também, no hebraico é Melu Hagoim, uma multidão de nações. Você será o pai de muitas nações, Abraão. De ti sairão reis e governantes de toda a terra, né? Quer dizer,
Quer dizer, era uma promessa de multiplicação. Abraão creu mesmo não tendo filho ainda. Né? Então foi por isso que foi atribuído a ele grande honra. Porque como que um homem que não tem filho, iria receber, através das gerações, aquilo como herança? E aquela terra seria dada para os filhos de Abraão. Ele não entendia aquilo direito ainda, mas não questionou. Mas aquela terra já era dele. Quem estava invadindo aquela terra eram os cananitas. Mas não havia sido chegado o tempo ainda da sua iniquidade, de ser expiado a sua iniquidade. O tempo de expiação do povo cananita chegou quando Moisés trouxe o povo da terra do Egito para a terra de Canaã. Aí, então o Criador falou assim, mate todo mundo que está lá dentro e tome tudo que eles têm. Por quê? Porque isso daí é de vocês, pô. Sempre foi de vocês. Os cananitas invadiram aí, essa terra era de vocês. Era para ser de vocês já. Você entende? O nosso pai Abraão, ele foi educado por Noé através da Torá. Foi dada a promessa para ele, por quê? Porque ele já tinha os princípios da Torá. Né? Ele seguia o patriarcado. Ele seguia os mandamentos, todos os patriarcas seguiam os mandamentos, e mais para frente, nos próximos vídeos, vocês vão entender isso. Por isso que a gente não pode deixar de ter filho. Por isso que a gente não pode deixar de seguir o patriarcado. O patriarcado protege a todos nós. Né? Por exemplo, quando Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado cativo da cidade onde ele morava, Abraão foi com 317 soldados e resgatou a família do seu sobrinho e devolveu os despojos aos seus verdadeiros donos, aos seus pertencentes. Né? E não pediu nada em troca. Porque ele falou assim, eu não quero nem um pedaço de couro de uma sandália de vocês. Né? Para que vocês não digam que eu enriqueci por causa de vocês. Né? Porque quem dá as coisas para mim é o próprio Criador. Né? Abraão já era muito rico e poderoso. Toda aquela parte do Oriente Médio era dele. Né? Todo aquele território era dele. A riqueza de Abraão superava de qualquer outro rei da época. Mas como que um homem com 317 soldados conseguiu vencer 5 exércitos juntos? Por causa do quê? Por causa de mandamento. Seguir a Torá. Né? Porque o Criador estava abençoando ele, por quê? Porque tudo que o Criador pedia, ele obedecia. E uma dessas obediências é com relação ao patriarcado. E as pessoas se esquecem disso. E aí a gente vê a prosperidade dos judeus hoje em dia e se esquece que tem algo por trás daquilo. Por exemplo, muitas pessoas não sabem disso. Mas quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o Hitler, né, ele não ascendeu ao trono da Alemanha, né, logo de cara. Ele não foi o Führer logo de cara. Ele primeiro começou a fazer campanha, né, antissemita contra os judeus, sendo que Hitler tinha mãe judia, quer dizer, era um judeu também. Mas ele tinha raiva e ódio dos judeus. Por quê? Porque ele não via muita ajuda dos judeus com relação à Primeira Guerra Mundial. E tipo assim, ele precisava de dinheiro para reconstruir a Alemanha de novo. E quem é que tinha esse dinheiro? Vocês entendem? O ódio dos judeus não foi porque
Eles tinham só raiva. Eles precisavam do quê? De grana. Né? Para construir a máquina nazista deles. E como os judeus, de certa forma, não envolveram os seus bens na Primeira Guerra Mundial, quer dizer, a Alemanha toda estava destruída, mas o povo judeu ainda era rico e próspero. Ele tinha que tirar o dinheiro para construir a máquina dele nazista de algum lugar. O que ele fez? Começou a pregar ódio e perseguição aos judeus. Para quê? Para que arrancasse os seus bens, para que ele pudesse construir a máquina nazista dele. Os judeus sempre foram prósperos. Por causa do quê? Por causa do patriarcado. Muitas vezes o pessoal pensa assim, Adolf Hitler ganhou Adolf Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial. Pelo contrário, ele ganhou. Por quê? Depende do propósito que você entra numa guerra. Por exemplo, Hitler saqueou a Europa inteira, né? Principalmente os judeus. Onde que esse dinheiro foi parar? Né? Como é possível que a Alemanha devastada, destruída, em menos de 10 anos, né, se tornou uma das maiores economias do mundo de novo, depois num período pós-guerra? Boa pergunta, né? Cadê o dinheiro da Europa inteira que os nazistas saquearam, roubaram? As toneladas e toneladas de ouro e prata, as obras de arte, né? Onde que isso foi parar? Foram parar nas mãos dos oficiais da SS. Engraçado, porque, por exemplo, Hugo Boss, né, é de oficial SS. Monsanto, né, é de empresa alemã de oficial da SS. Volkswagen. Hitler perdeu a guerra? Não. Ele só mudou o campo de batalha. Ao invés de ser no conflito armado, ser no campo comercial e político. Você entende? Então, basicamente, né, ele usou o povo judeu como bucha de canhão para alcançar os seus objetivos. Ele era um homem inteligente. Ele sabia que os judeus tinham riqueza o suficiente para financiar a guerra dele por muito tempo. E como os judeus naquela época eles seguiam o patriarcado, sim, mas as outras regras da Torá, como a autodefesa, por exemplo, eles não seguiam. Os judeus não se envolviam muito em guerra, apesar de ter ajudado um pouco na Segunda Guerra Mundial e na Primeira. Era difícil eles mandarem os seus filhos para combate. Então, tipo assim, por ter mais uma postura pacifista, né, ele sabia que ele ia conseguir aquilo que ele queria, que era o quê? Grana. E depois, mão de obra escrava. Quem que você acha que construiu toda a máquina nazista? Foram os judeus. Cerca de 6 milhões de judeus morreram no período da Segunda Guerra Mundial na máquina de tortura nazista. Né? Os judeus seguiam o patriarcado com relação à grana, sim, mas eles não seguiam a autodefesa. De acordo com o que está escrito em Números capítulo 35. Né? Por quê? Porque eles estavam nas nações. Então eles tentavam não entrar em conflito. Então, tipo assim, se a Alemanha está lutando com a Inglaterra, né, tem judeu aqui na Alemanha, mas também tem judeu lá na Inglaterra. De que lado que a gente vai ficar? Dos nossos irmãos judeus que estão lá? O pensamento deles era esse, entende? Do mesmo jeito que tem alemão, judeu alemão aqui na Alemanha, né, tem judeu alemão lá na Inglaterra também. Né? Então, tipo assim, deixa os alemão e os ingleses se matarem à vontade. Né? Nós, judeus, vamos ficar aqui no nosso canto. Né? E nem os judeus da Alemanha e nem os judeus da Inglaterra vão morrer nesse conflito. Né? Só que por causa desse pensamento, Hitler pegou birra e foi para cima dos caras. Você entende? Bom, hoje em dia as maiores potências do mundo,
todo o dinheiro das pessoas mais ricas do mundo, né, de certa forma, que sumiu na Segunda Guerra Mundial. Vocês acham mesmo que, tipo assim, foi o plano Marshall de reconstrução da Alemanha que fez com que a Alemanha voltasse a ser uma das potências mundiais em pouco tempo depois do período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial? Ah, os Estados Unidos ajudaram, né, a Alemanha a se recuperar. Foi nada, meu irmão. O dinheiro que os alemães tinham roubado dos outros países, né, o ouro, a prata, né, no período pós-guerra apareceu na mão desses caras, né? Quilômetros e quilômetros de ouro em cima de vagão de trem. Entende? Não foi pouquinho que eles roubaram, não. Foram muito. Bom, então é isso. O patriarcado, ele é importante pra gente. O patriarcado, ele vai salvar a gente, né? De certa forma. Eu só contei uma história aqui a mais aqui, né? Porque assim, para que vocês entendam que não foi à toa, né, que os judeus tiveram tão próspero por muito tempo, e porque por esse motivo, né, eles foram explorados também. Teve alguns judeus lá que lutaram contra a máquina nazista, né, quando Hitler estava sob o controle da Alemanha durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Esses sim eram fortes, eram valentes, eram guiburins. E depois disso o povo judeu percebeu que o quê? Que se eles quisessem seguir a Torá, quisessem seguir as leis do Papai do Céu, eles teriam que ter a própria terra deles, que é a terra de Israel. Se não me engano foi em 1948, né? Os judeus voltaram para sua terra e declararam independência, né? E no dia depois que eles declararam a independência, uma coligação de nação árabe se uniu para atacar eles. Quer dizer, os caras tinham um exército atrás e um exército na frente, né? Atrás por quê? Porque quando eles estavam na Europa, Hitler estava atacando eles. Quando eles chegaram na terra de Israel, o exército árabe atacou eles. Engraçado que isso se repete na Bíblia, porque Israel, o patriarca Jacó, quando ele voltou para Israel, para a casa do pai dele, Isaac, tinha um exército atrás dele. E quando ele chegou na terra de Israel, tinha um exército na frente dele. Quando ele cruzou o rio, né? Quando Jacó estava com o sogro dele perseguiu ele para matar ele, né? E quando Israel cruzou o rio, Esaú vinha de encontro com 300 soldados para matar ele também. Jacó, né? Então Labão quis matar Jacó, né? Quer dizer, estava atrás dele, perseguindo ele. E quando Jacó cruzou o rio, tinha um exército na frente, que era o exército de Esaú querendo matar ele também. Para todos nós, quando formos voltar a ser israelitas, né, vai ter um exército atrás e um exército na frente. Quando você for sair daqui para ser consagrado filho de Israel, vai ter sempre um exército atrás e um exército à frente. O dia que você decidir seguir a Torá, meu irmão, se prepara. A luta vai ser grande, né? Mas você tem que se comportar como os patriarcas do nosso tempo. Não tenha medo, não. É assim que funciona. Disse que, como é o ditado, tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis criam homens fracos.
né? Eu vi um ditado uma vez que era mais ou menos nesse sentido. E que bom que isso é verdade, né? Essa vida de facilidade, de conforto, que vocês estão vendo aqui, ó, só deixa a gente fraco e com menos vontade de lutar. Isso sempre foi uma verdade, né? Muita moleza cada vez mais vai fazendo com que a gente seja submetido aos outros. É por isso que o modelo de vida israelita é o patriarcal. Na família de um patriarca não tem moleza para ninguém, meu irmão. Todo mundo tem que ralar, né? Todo mundo tem que correr atrás, né? Suar a camisa, lutar, sangrar, dar a vida se for preciso para os seus irmãos. E com esses exemplos, né, que cada vez a família se torna mais forte. Entende? Pensa nisso. Abraão, o pai da nossa fé, ele começou nessa luta quando nasceu. Será que a vida dele foi fácil? Né? Ou foi confortável? Morando no deserto? Acho difícil. Será que a vida de um judeu é fácil? Só porque o cara tinha a marca da circuncisão ali, ele já era colocado no pelotão de fuzilamento. Mas se rendeu, né? Como é que faz? Pensa nisso, pessoal. Se o patriarcado voltasse a funcionar, eu duvido se a gente ia estar na mão dos nossos inimigos.